E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Karina Oliveira. Toda semana, ou assim, na semana que eu não fico muito atarefada, toda semana eu coloco vídeos no YouTube falando um pouquinho sobre a vida, sobre o propósito da vida, sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, o que fazer para melhorar a nossa vida, no nosso comportamento, no nosso dia. E hoje eu queria falar assim de um tema que não é muito falado, não é muito comentado, assim, abertamente. A questão do nosso pensamento. Você sabia que o nosso pensamento tem força? E força mesmo. As pessoas têm muito medo assim, ai, Deus e o diabo têm que fazer coisas boas para estar com Deus. E se eu fizer coisas ruins, eu vou estar com o diabo. Ser ou não ser, eis a questão. E hoje eu não acredito em nada disso. Não tô falando que eu não acredito em Deus e nem no diabo, não é isso. Mas entende uma coisa? Deus, na sua infinita bondade, Ele está comigo, eu sendo ruim ou eu sendo boa. Ok? Isso não muda. Deus não vai mudar porque eu tô agindo de forma errada. Ele é meu pai. Ele tá comigo independente do jeito que eu agir. Ele pode não concordar comigo, mas ele tá comigo. Percebe? Mas o diabo então tá com você. Porque se você tá fazendo coisas ruins, ou você faz o que ele quer, com medo dele tomar tudo que você tem, ou você reza e corre pro seu papai com medo dele tomar tudo que você tem. Eu não tenho medo algum do diabo. Mas não tenho mesmo de jeito nenhum. Por quê? Porque o diabo é o que você cria na sua mente. Gente, se você entendesse a força que tem o seu pensamento, você não teria medo dessa invenção, desse fermento que colocaram nesse nome. Entende? Ele nada pode com você se você tá ligado na sua, no seu princípio, na sua fonte, da onde você veio. Percebe? O nosso pensamento é a ligação mais limpa que tem entre Deus ou entre o diabo. Esses dias eu estudando, se eu não me engano, Pablo Marçal, ele estava falando sobre as vozes que a gente tem. Vamos lá, eu vou citar aqui, se eu não estiver enganada, tá bom? São 5 vozes. Uma voz é a voz de Deus. Ela fala no nosso coração. Por isso é tão importante a gente ouvir o nosso coração. Ele fala num tom muito baixo. Por que que Deus fala num tom baixo? Para que nós cheguemos, para que a gente fique perto dele. E aí ele fala muito baixo. Você só vai conseguir ouvir ele se estiver perto dele o tempo todo. E aí você vai conseguir senti-lo. Mas aí vão dizer, mas o coração é enganoso. Sim, é enganoso. Se você tiver mágoa, raiva, rancor e ódio no seu coração. Por isso é tão importante perdoar as pessoas que fizeram mal com você um dia e você guardou esse sentimento. E depois que você perdoar, não perdoa mais ninguém não. Não carrega ninguém mais com você. As pessoas devem estar achando que eu sou louca, né? Tá falando pra não perdoar ninguém. Mas justamente, Pablo Marçal me ensinou isso também. Eu não preciso perdoar ninguém, porque eu não carrego ninguém. Agora, se eu carrego as pessoas, eu tenho que perdoar o tempo inteiro.
Eu tenho que ficar me desculpando o tempo inteiro, pedindo perdão o tempo inteiro, dando perdão, dando a desculpa o tempo inteiro. Porque as pessoas estão aí e vão errar. Então, assim, a voz de Deus fala no seu coração, num tom muito baixo. Uma outra voz é a nossa voz, do cérebro, que a todo momento vai falar pra gente não gastar energia. Não, vamos estudar, não. Vamos assistir um filme, vamos assistir uma série, vamos ficar aqui vendo videozinhos engraçados, vamos entrar lá naquela plataforma, sabe, que só faz vídeos idiotas. Vamos ficar vendo piadinha. Não vamos acordar cedo não, vamos dormir. Fazer exercício não é capaz mesmo, vamos deitar e dormir. Vamos tomar banho gelado, natural. Não, mas nunca, não dou conta por isso não. Água quentinha, gostosinha, vou pôr água fria pra tomar banho. Não. Esse é o nosso cérebro. Você precisa emagrecer. Você fala, não, tem que me alimentar direito. O cérebro, não. Come aquela comida deliciosa, gordurosa. Bebe aquele refrigerante. Bebe sim, bebe. Vai lá, bebe. É o nosso cérebro. Entende? Uma outra voz é a nossa alma. Sabe quando você vai fazer alguma coisa e dá aquele frio na barriga e você fala, ai meu Deus, que frio na barriga. Às vezes tem a ver com seu propósito. Ou às vezes é medo, né, de você fazer alguma coisa. Mas percebe, o seu propósito tá depois daquele medo. Então você tem que enfrentar aquele medo para você encontrar o seu propósito muitas vezes. A alma fala dentro de você, daquele frio na barriga. Quando eu fui ficar com meu marido, nossa, que frio na barriga me deu. No último instante eu queria desistir. Falei, não vou. E aí tem horas que tem pessoas que servem pra te puxar pra onde você tem que ir. E outras prendem você. Mas enfim. E nesse momento que eu não queria ir, veio uma prima falando, não, você vai, tá esperando. E me empurrou, levou lá, quase que me joga pro rapaz. E eu fiquei. Gente do céu, isso é fato. Eu lembro disso como se fosse hoje, eu sinto até o cheiro. Eu ali, aos beijos com meu marido, que eu tava conhecendo na época, naquele momento, né, beijando a primeira vez. E eu pensando assim, nossa senhora, que beijo incrível. Nossa senhora, não acredito. Eu já tinha ficado com vários outros meninos. Engane-se, eu tinha 13, 14 anos. Eu já tinha ficado com um monte. E meu marido não. Meu marido só ficou comigo. Pelo menos era. Enfim. Meu marido, ele não tinha ficado com ninguém ainda. Então ele ficou comigo e eu pensando, não acredito que ele nunca ficou com ninguém. E beija desse jeito, misericórdia. Bom, vai fazer 15 anos que eu tô junto com ele, né? E o frio na barriga que me deu, e o medo que me deu. Qual que é a diferença? Eu só ia beijar mais uma boca. Mas o meu propósito estava depois dele. Então, nossa, veio aquele frio na barriga. Mas, muitas vezes, esse frio na barriga, se não tiver alinhado com a voz do seu coração, você vai fazer merda. Por isso que é tão importante você estar conectado com Deus. A outra voz é a voz dos outros. Muitas vezes você ouve muito a voz dos outros. Do que seus pais têm para falar, do que os professores têm para falar, os políticos, as pessoas religiosas, e não faz sentido para você. Não tô falando que você tem que ser desobediente, não tem nada a ver, mas que você tem que seguir a obediência de uma pessoa só. Quem te criou, quem te imaginou, quem fez você, quem te deu o sopro da vida. Eu sei que é duro, mas
muitas coisas que a minha mãe diz ou que a minha mãe faz não condiz mais com o que eu quero ser. E tá tudo bem. Eu não critico, eu não falo que tá errado, porque ela tem muito mais tempo de experiência do que eu. Ela sabe de muito mais coisas do que eu. Mas aonde eu quero ir, essas atitudes ou esse caminho não vai me levar para onde eu quero, entende? É outro caminho. Não quer dizer que eu estou certa e ela errada. Só quer dizer que os caminhos são diferentes e não precisa todo mundo seguir no mesmo caminho. Se fosse para ser desse jeito, não teríamos o livre-arbítrio. Você pode escolher se você vai fazer uma coisa ruim ou coisa boa. É você quem decide, tá? E a última voz? De quem é a última voz? É a voz do diabo. Esse fala muito alto. Você ouve em qualquer lugar. Sabe aquele momento em que você tá ali sozinho e você pode fazer uma coisa que ninguém vai ficar sabendo? Ele fala pra você fazer. Sabe aquele momento que você tá conversando com uma outra pessoa e lembra de contar uma fofoca? Ele te sopra no ouvido. Aquele momento que você vigia a vida do vizinho. Nossa, trocou de carro. Tá sobrando. Quem que tá colocando a discórdia ali? Entende? O diabo, ele fala na sua cabeça. Percebe? Então, o seu pensamento tem força, mas você tem que entender, você tem que perceber qual voz você quer ouvir. Parece uma coisa meio louca, né? Mas é muito simples, gente. Você se conhecendo, você começa a conhecer todo mundo. E fica muito mais simples, mais leve. Eu vou fazer um outro vídeo para explicar melhor essas coisas, tá bom? Já me alonguei. Muito obrigada. Quem gostou do vídeo, dá um like, por favor, ou dá um dislike, comenta, manda para outras pessoas, me ajuda também a chegar em mais pessoas. Valeu!